Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto um pouco extenso, mas eu achei necessário ler ele todo. Está lá em Mateus 23, do versículo 13 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que discurso duro de Jesus. Mas essas são palavras de Jesus. Será que só na época de Jesus havia fariseus e hipócritas? E hoje? Eu estou tão preocupada com a Igreja de Jesus. Eu tenho visto um evangelho tão light sendo vivido por nós, tão sem mortificar a própria carne. Temos visto inversões de valores absurdo entre crentes. Realmente tenho visto
tenho visto que por causa do testemunho de muitos que confessam o nome de Jesus, outros não desejam entrar no reino. E eles entram, quer dizer, desculpa, eles nem entram, nem permitem que os outros entrem, como diz logo lá no comecinho daquilo que eu li, né? Que não entram nem deixam os outros entrar. É como se fechassem ali a igreja, quer dizer, na época, né? O reino de Deus, o reino dos céus, né? Tá no versículo 13, o primeiro versículo que a gente leu, que diz: vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Tenho visto orações e discursos longos a fim de se justificarem e se mostrarem santos, mas pouco se preocuparem com as viúvas, com os órfãos, com os refugiados, com os necessitados. Tenho visto tantos se converterem ao legalismo, mas tão poucos se converterem a Cristo, vivendo o padrão dele. Jesus acusou diretamente os fariseus, ou seja, os religiosos da época, que eram tão orgulhosos da sua justiça. Jesus os acusou de serem pecadores e hipócritas, pois tinham atitudes legalistas e pregavam falsos ensinos, a fim de converterem muitos à sua religião. No entanto, agindo assim, conduziam as pessoas para longe da verdade, que é o próprio Jesus, levando-os para tradições humanas e não para a palavra genuína de Deus. Tenho visto a igreja de Jesus voltada para o ouro, para a prata, se preocupando com as ofertas levantadas e tão poucos preocupados em se santificar e a ter uma vida no altar. Para Deus, o que é maior, a oferta ou a santificação da oferta? Para Deus, o que é maior, o ouro ou o altar? Tenho visto tantos dizimarem com medo do devorador. No entanto, tão poucos se preocupando com os preceitos mais importantes da lei de Deus, que é a sua justiça, a misericórdia e a fé. Dizemos tanto que o melhor e mais seguro lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E é verdade, é mesmo. Mas muitas vezes não vemos pessoas dispostas a realmente fazer a vontade de Deus, renunciando à sua própria vontade. Cantamos e falamos que queremos agradar a Deus, mas nossos padrões têm sido os padrões do mundo e não os padrões do reino de Deus. Tenho visto muitos líderes se preocupando tanto com coisas ligadas a dinheiro e a poder, e, no entanto, negligenciando o seu próprio ministério, seu próprio chamado que Deus lhes fez. Quanta inversão de valores! Deus quer a verdade em todas as palavras e ações. Deus não tem o culpado por inocente. Jesus não poupou suas palavras duras aos que invertem os valores do seu reino. Jesus diz que os que assim praticam sofrerão um juízo muito mais severo do que aqueles que foram impedidos de entrar no reino de Deus por causa dos escândalos, por causa desses religiosos fariseus, desses religiosos hipócritas. Jesus está mostrando que não adianta rodar mares e terras para formarem discípulos e cidadãos do reino e, ao invés disso, formarem filhos do inferno. Jesus chama os hipócritas de raças de víboras, dizendo que nenhum deles escapará da condenação. E apesar de estarem na igreja, apesar de estarem pregando. Ai, é uma exclamação de Jesus profunda, penetrante e enérgica, que parte do coração do mestre contra toda a hipocrisia dos religiosos.
A cada ai de Jesus, eu posso ver o seu coração sangrando. Eu posso ver a sua indignação. São 8 ais contra os hipócritas. O ai contra a impiedade, o ai contra a avareza, o ai contra o zelo cego dos fariseus em conseguir adeptos a qualquer preço, o ai contra os juramentos levianos que invalidam os valores de Deus, o ai contra o grande valor que eles davam aos pormenores legais em detrimento dos valores reais. O ai contra a aparência exterior ostentada por eles. Cuidado, eu digo para mim mesma. Cuidado, Sandra. Não vamos permitir que os nossos valores se invertam. É tão bom ver um país ou pessoas ou empresas economicamente, igrejas economicamente estáveis e fortes. É ótimo, claro que é. Mas o que temos que lutar é contra a desigualdade social que evidencia a injustiça em que muitos vivem. O que realmente importa para a Igreja de Jesus? Atender ao órfão, à viúva, que é a verdadeira religião? Na igreja primitiva não havia um só necessitado. Nós estamos preocupados com estes. A Bíblia fala do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? O estrangeiro a gente pode interpretar como os refugiados. Não é o estrangeiro que vem aqui para ver o pão de açúcar. Não. É aquele que saiu do seu país porque estava vivendo ou em guerra ou em situações de muita adversidade. Uma vez eu ouvi um depoimento de um pastor que pregou muitos anos em presídios. E nessa época, a igreja dizia: bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus. Hoje vemos muitos dentro da igreja dizendo que bandido bom é bandido morto. Quanta tristeza me dá ver a igreja de Jesus sem misericórdia, sem compaixão e sem amor. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus, nos tornando uma noiva digna do seu grande amor. Precisamos nos preparar para a perseguição, caso ela venha. Precisamos de avivamento e nós pedimos esse avivamento, mas muitas vezes não nos preparamos para a perseguição e uma coisa está tão atrelada à outra. Pedimos tanto o avivamento, mas não pedimos que o Espírito Santo dê à igreja convicção de pecado, para que ela se arrependa. Precisamos clamar para que o Espírito Santo venha com seu poder transformador sobre a igreja. Precisamos nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor e nos desviar dos seus maus caminhos. Precisamos vigiar para não sermos hipócritas, para não sofrermos o juízo que Jesus falou nesse texto de Mateus 23. Precisamos estar com os nossos valores em plena harmonia com os valores do reino de Deus, que está contido na palavra de Deus, que está contido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Em todas as nossas práticas, precisamos perguntar a Deus: Senhor, o que é bom para o seu reino? Se não for bom para o reino, não pode ser bom para nós, que somos cidadãos do reino. Todas as vezes que a corrupção, a desigualdade social e a violência assolam nossa nação, vem ao meu coração que a culpa é nossa, que a culpa é da Igreja de Jesus Cristo. Deus não sara a nossa nação da corrupção, da violência, da feitiçaria, da idolatria, do divórcio, da homossexualidade, de tantas outras práticas, porque não estamos fazendo a nossa parte. Precisamos, como igreja, nos arrepender da idolatria ao dinheiro e da idolatria aos homens. Como tenho visto crentes idolatrando tanto dinheiro como homens, idolatrando poder, idolatrando ascensão social. Deus os chama
de cegos. E se o meu povo, lá, a gente sempre repete isso, né? Segundo livro de Crônicas, 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus só vai ouvir dos céus, só vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face dele e nos desviarmos dos nossos maus caminhos. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.